E nós seguimos ao vivo em transmissão simultânea pelo dial tradicional AM 660 e FM 96.7. Rota da Verdade. Na comunicação, Ricardo Silva. Com a Band News em nossa macro-região. Recebendo hoje aqui nos estúdios da Clube, em nossa Band News, o advogado, jurista, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, está aqui comigo no estúdio. Dr. Sandro, que é um batalhador pela causa dos aposentados, pensionistas, da pessoa idosa. Dr. Sandro lançou uma ideia na Câmara Federal que nós abraçamos sobre a criação de uma bancada de deputados para defender a pessoa idosa. Porque funciona assim: nós temos a bancada da bala, deputados que defendem as armas, a bancada do meio ambiente, deputados que defendem o meio ambiente, a bancada evangélica, de deputados que defendem a parte evangélica, a bancada disso, daquilo outro, tudo legítimo, cada um defende o tema que acha necessário, mas nós não temos ainda uma bancada, uma reunião de deputados que defendam a pessoa idosa, o aposentado, o pensionista, que é quem construiu esse Brasil para chegar onde está. E essa ideia já foi transformada num projeto de resolução, transformando a comissão do idoso em comissão do idoso, do aposentado e também do pensionista. Dr. Sandro, muito obrigado pela sua presença na Clube. Bom dia. Bom dia, meu amigo Ricardo. Eu vou dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e que tudo isso que você falou é verdade. O aposentado, por muito tempo, ele vem sendo esquecido. A última vez que a gente viu falar do aposentado foi na reforma da Previdência. E para ferrar. Não foi para trazer, foi para tirar direitos. Então a gente percebeu que isso estava acontecendo. E essa questão do idoso aconteceu comigo por acaso. Eu tenho um canal do YouTube onde eu falava de pautas de direito, né, sobre direito das pessoas, e eu resolvi fazer um vídeo sobre o aposentado. O vídeo viralizou e o comentário que mais me chamou a atenção, Ricardo: ninguém nos defende. Nós somos abandonados, a gente não tem ninguém por nos defender. E eu fiz outro vídeo falando sobre o tema e falando sobre os comentários. E o pessoal falou: então por que você não começa a nos defender? Então assim, eu usei meu conhecimento jurídico e falei: eu vou fazer o diálogo. Porque assim, quando você observa o que acontece, por exemplo, numa coisa bonita que aconteceu agora, que foi os enfermeiros. Inflamou o Congresso Nacional, estava cheio de enfermeiros. Para o aposentado não é tão simples. Como que uma pessoa de cadeira de rodas, como que um acamado vai lotar o Congresso? 80 anos de idade. Ele precisa de alguém para dialogar. Então eu comecei a fazer esse diálogo. Ia no Congresso, fiz amizade com o senador Paulo Paim e a gente começou a propor projetos de lei. Então surgiu a ideia da bancada. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Lá no Congresso, eu já tinha conversado com vários deputados e senadores, mas o Ricardo Silva, deputado federal, e a gente teve uma sintonia até de ideias e foi o que abraçou essa pauta e começou a brigar com a gente. Então assim, a gente começou a ter lutas similares lá, e ali eu achei um amigo. Ali eu achei uma pessoa que realmente pensava como eu, que o idoso precisa de visibilidade. E dali para cá a gente veio colocando projetos. A gente tem um projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas, a gente colocou o projeto do benefício em dobro, e surgiu a ideia da gente colocar ali uma bancada, ou seja, são 35 milhões de aposentados. Será que 35 milhões de aposentados não conseguem colocar um deputado de cada estado? Será que a gente não consegue pegar deputados lá que têm sintonia com essa pauta? E é isso que a gente está fazendo. Então, assim, tudo que o Ricardo falou é certo no ponto de que o aposentado ele precisa da representatividade através de uma bancada. Sem dúvidas. Não é isso? Doutor Sandro, eu conheci faz 2 anos. Eu estou na Câmara faz pouco tempo. Logo que cheguei à Câmara, eu não tinha ideia do tamanho disso tudo, sabe? Que a gente chega na Câmara com vontade de trabalhar. Conheci o Dr. Sandro, ele é um advogado, ele é de Minas Gerais, ele também tem familiares em Ribeirão Preto, mas ele está atuando hoje em Minas Gerais. E o Dr. Sandro, quando eu o conheci, eu me aprofundei mais nessa bandeira. Foi aí que nós iniciamos um trabalho com defesa daqueles que eu já tinha no meu coração, que são as pessoas idosas. Porque as categorias hoje têm voz, elas merecem defesa, mas elas têm voz. O idoso não, gente. O idoso não faz greve.
O idoso não tem como mobilizar, porque o idoso já foi, já passou a fase dele de mobilização. Mas o idoso, gente, é a pessoa mais leal que tem. E muitos políticos erram ao imaginar a pessoa com mais de 70 anos, o voto é facultativo, ela vota se quiser. Os aposentados, os idosos, eles comparecem às urnas. E eles vão comparecer às urnas ainda mais nesse ano, por quê? Porque eles são pessoas conscientes. As pessoas idosas são pessoas conscientes, pessoas que não abrem mão do seu direito ao voto. Então, nós queremos mostrar isso para o mundo político do Brasil, para que nós tenhamos pelo menos um deputado por estado, para compor essa bancada. Dr. Sandro trouxe isso no papel, com um deputado também do Rio de Janeiro, quero fazer menção a ele, delegado Antônio Furtado, meu grande amigo, delegado de polícia do Rio de Janeiro, bacana demais, um homem lutador, um homem batalhador, que está conosco nessa luta, né, Sandro? Com certeza, Ricardo. E assim, a verdade seja dita, quando você vai até o Congresso Nacional, eu faço a agenda, vou atrás dos deputados, e muitos deputados chegam a torcer o nariz quando você fala, não, minha bandeira é o aposentado, é o idoso. Porque o aposentado e o idoso, ele sempre foi esquecido. A direita já acha que o aposentado é conservador, é cristão. Não, esse voto já me é garantido. Eu não preciso fazer nada. Aí não é assim não. A esquerda, ela já pensa, não, esse aqui não vai apoiar nossas pautas. Tem pautas progressistas, LGBTQIA+, não, isso aqui o aposentado não vai. E não é bem assim. Então, assim, o aposentado, ele é tido como um zero à esquerda para os políticos. Só que aí, a gente começa a entender que tem pessoas lá que têm sintonia. Por exemplo, o delegado Antônio Furtado, ele é delegado de polícia e ele cuidava da delegacia do idoso. Olha só. Então, ele tinha essa bandeira. Claro, sem Então, dúvidas. a gente começa a filtrar para trazer esse público para esses deputados para a nossa bancada. E assim, nunca, Ricardo, nada tinha sido mobilizado em prol dos aposentados. E quando a gente começou, a gente teve conquistas. A antecipação do 13º salário. Você mesmo, Ricardo Silva, esteve lá com o presidente da República na data do anúncio. O fim da prova de vida, a gente apresentou um projeto em 2021, em janeiro de 2021. Eu fiz um projeto, nós temos também um amigo, o deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, sem dúvidas, que também abraçou a bandeira. Eu entreguei um projeto para ele, que é o projeto do fim da prova de vida. Tudo isso que foi feito agora, que era o cruzamento de dados, você vai no médico, o médico do posto de saúde coloca ali os dados ali no sistema. Todo esse cruzamento de dados já servia para justificar que aquela pessoa estava viva. Ricardo, era uma maldade sem tamanho. Tinham pessoas que iam de maca para ter que ir no banco para fazer prova de vida. Durante a pandemia, não foi um só caso em que aposentado teve que sair para ir na pandemia, durante a pandemia, para ir no banco. Com risco de pegar coronavírus. E pegou. E ali passou para a família. Muita gente. Morreu. Eu me lembro que eu estive com o presidente à época do INSS, atual ministro, José Carlos Oliveira. Sim. Isso que o Sandro está dizendo é a mais pura verdade. Eu falei pessoalmente com o presidente do INSS. Despachei um ofício com ele dizendo, olha, a prova de vida é um crime contra a pessoa idosa, um crime. Eu fiquei muito feliz que essa ideia do Sandro, ele acolheu junto com o nosso ofício e colocou fim nessa prova de vida em janeiro deste ano, uma vitória nossa. É verdade. Uma batalha nossa. Então isso já mostra a importância de a gente conscientizar os deputados do Brasil inteiro da necessidade de pelo menos um por estado, gente. Para defender essa bandeira junto conosco, porque eu acredito que isso é fundamental. E o Sandro em Minas. Você que tem parente em Minas Gerais, peça para seguir Dr. Sandro nas redes sociais. Você que é de São Paulo também, que é da nossa região de Ribeirão Preto, siga lá, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves. É o canal que o Sandro tem, que fala de aposentado, que fala de pensionista, que fala de pessoa idosa. Você vai conhecer um pouco mais por dentro os bastidores daquilo que rola na Câmara Federal. E foram muitas vitórias, Ricardo. Você mencionou aí a questão da prova de vida, mas também no início da pandemia, um tempo atrás, muitas pessoas não se recordam, mas o governo anunciou que ia haver o congelamento do salário dos aposentados por 2 anos juntamente. Me lembro disso. E a gente teve, inclusive foi o Ricardo que agendou essa reunião pra gente. A gente teve no Senado, na reunião de líderes do Senado, onde a gente deu uma palestra para os líderes, para a liderança do Senado. E a gente saiu de lá com a confirmação do Senado que não acataria
À época, o líder do governo na base queria, porque queria aprovação. E a gente fez um trabalho de diálogo, mostrou dados e a gente saiu com essa vitória que foi o não congelamento dos salários. Também outra vitória que a gente teve, eles queriam extinguir o fundo do idoso. Tinha um recurso alocado lá de 2 bilhões de reais e o governo queria pegar esses recursos que eram do fundo do idoso e gastar em outro local. A gente teve uma reunião com o Antônio Costa, que é secretário do idoso. A época o Ricardo teve com a gente, foi a época que a gente teve com a Damares. Eu me lembro disso. E a gente conseguiu dali não deixar extinguir o fundo do idoso. Então assim, você pensa que são coisas pequenas, parecem coisas pequenas, mas o fundo do idoso é o responsável por manter a farmácia do idoso em muitas cidades. O fundo do idoso é de onde a prefeitura busca recurso para colocar essas academias dos idosos. Já viu aquelas academias ao ar livre que tem? É dali que a prefeitura tem recursos para buscar. O PIC, que dá aula para idosos de atividade física, vem desses repasses federais do fundo justamente do idoso. Então acabar com isso é um crime, realmente é um crime. Exatamente. E assim, uma das nossas maiores bandeiras, e essa tem muita gente que já está até desanimado, acha que não pode sair mais, que é o 14º salário para aposentados e pensionistas. Na verdade, não é um 14º fixo, é um abono temporário. É um auxílio emergencial. Exato. Porque o idoso, gente, não teve o auxílio emergencial. O idoso não teve o Auxílio Brasil, o idoso não teve Pronamp, não teve nenhum programa de amparo. Nada. E teve que arcar com o filho que perdeu o emprego, o neto que perdeu o emprego, e o 14º salário, que é um projeto de 2020, que já era para ter sido aprovado, agora nós temos um novo suspiro de esperança, doutor Sandro. Com certeza. E essa questão do 14º, a gente tem que olhar alguns dados, tá? Durante a pandemia, 70% dos óbitos são pessoas com mais de 60 anos. Então foram os mais impactados. Dados da Associação Brasileira de Geriatria, ele mostra que uma pessoa idosa, o custo da vida do idoso, preparados aí, viu? Quando você ficar idoso, sua vida vai ficar 20% mais cara, tá? Porque você vai depender mais de medicamentos, a sua produtividade diminui, então a sua vida é mais cara. Sem contar que durante a pandemia, aquele filho que às vezes ganhava R$1.500, R$2.000, R$3.000 reais e que perdeu o emprego e que foi para o auxílio emergencial de R$600, 600 não dá para bancar ele e a família dele, ele correu para casa do aposentado. Tudo isso foi ignorado, tanto pelo governo federal, que deu auxílio emergencial para muitas pessoas e o idoso não foi lembrado, mas também pelo Congresso Nacional. Verdade. Porque o 14º está lá desde 2020 e só agora, depois de muito trabalho, porque a gente movimenta muito esse processo. Ele voltou a andar e assim, o melhor dos mundos que a gente poderia esperar aconteceu. Depois que foi liberado a volta da CCJ, a gente teve um problema com a presidente da CCJ anteriormente, que sem entrar no mérito aqui, mas não fez o projeto andar. Ela travou o projeto, né, Sandro? Escondeu o projeto. Escondeu o projeto, Vamos a verdade é essa. A deputada federal Bia Kicis escondeu o projeto, travou o projeto. E olha só, esse dado importante com relação ao 14º. Para você que está desesperançoso aí, presta atenção nesse dado. Tem 9.400 projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Tem 1.069 projetos prontos, já analisados, prontos para serem pautados. Em 15 minutos da CCJ aberta, que começou esse ano, desde novembro parada, começou esse ano, em 15 minutos, o primeiro projeto foi o 14º salário, onde foi nomeado o Ricardo Silva como relator do projeto, mas isso fruto do trabalho que a gente começou lá em janeiro. Verdade. A gente foi para São Paulo, a gente gasta com recurso do próprio bolso. Fui para São Paulo, conversamos com o Bivar, conversamos com o Rueda do União Brasil, a gente conversou com o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, e chegando lá no União Brasil, a hora que a gente já descobriu quem seria o líder, o presidente da CCJ, primeira coisa, o Ricardo me liga e fala, já sabemos quem é o líder, vem para Brasília e vamos conversar com o Arthur Maia. E a conversa deu resultado. O primeiro de 1.069 foi o 14º e está esperando só a entrega do relatório para já começar a votação. Então assim, renovou a esperança, é ano eleitoral, e para mim, só se o cara não tiver muita coisa na cabeça para votar contra. Para votar contra, né? E agora com a minha presença como relator, fui indicado o relator, vamos apresentar o relatório, esperando o prazo regimental para isso, já na próxima semana, relatório pronto, vamos pedir a votação do projeto.
Aí eu quero ver qual deputado vai ter coragem de votar contra uma reparação histórica dessa pandemia com o aposentado pensionista, com a pessoa idosa. E eu faço questão de dar nome por nome, lista por lista e chamar para o debate para o meu canal. O meu canal tem quase 1 milhão de inscritos, só de visualização a gente já bateu quase 200 milhões de visualizações falando da pauta dos idosos, os idosos que ninguém quer, que ninguém lembra. É isso. Quase 200 milhões de visualizações. E eu vou dar a lista, vou falar quem votou a favor, vou falar quem votou contra e se quiser debater, tá feito o convite, tá? O deputado que tiver dúvida, tá feito o convite, porque a gente quer quem pensa no próximo, pensa no futuro, porque o nosso futuro é envelhecer. E quando eu chegar lá, eu quero ter dignidade, eu não quero ter que implorar por migalhas para um congresso que, como disse o Ricardo aqui, está preocupado quem roubou mais, ou o Lula ou o filho do Bolsonaro. Eu quero gente lá dentro do Congresso que está preocupada em colocar políticas públicas adequadas, gente lá dentro do Congresso que está preocupada em colocar pautas adequadas, e cada um dentro da sua bandeira, a bandeira do idoso, tem o pessoal que defende a bandeira da segurança pública, são bandeiras bonitas. Claro, e a bandeira de ideologia, essa a gente tem que rechaçar. Está na hora de você parar com isso, está na hora de você votar. Vai votar? Abre o site da Câmara. Entrou no site da Câmara, você consegue ver os projetos. Quantos projetos de lei. Isso, boa, boa. Teve deputado, boa. Tá? Teve deputado, aí teve posso falar nome? Pode, nome e sobrenome. Teve a deputada Carla Zambelli, vamos lá, vamos falar da Carla Zambelli. Carla Zambelli falou mal do meu município, Araguari, falou que é uma cidadezinha pequena que não devia nem ter vereador, então é insignificante. Tá? Em Minas? Em Minas Gerais, tá? A minha cidade. Eu fui lá e assim, fiz o meu vídeo de respostas, bateu aí muitas visualizações, chamou a atenção dela. Ela foi lá me ofender, mas é porque você é pré-candidato a deputado federal, você está querendo aparecer nas minhas costas. Eu falei, titia, não precisa aparecer nas suas costas, meu trabalho é grande. E aí, a gente vai olhar quais as proposições. Aí eu fui olhar um outro deputado que veio me ofender lá também, que está com ela, que veio me ofender. O cara apresentou um projeto. Agora você me imagina... No mandato todo? Um projeto? Um projeto. Que é isso? Agora você imagina... agora você imagina um indivíduo que está lá arcado às custas dos impostos, do pagador de impostos, do povo, e tem gente que acha que aposentado é encosto para o governo. Pelo contrário, eu sou contra chamar o que ele recebe de benefício. Devia se chamar retribuição. Ou justiça. Porque ele pagou. Claro. É seguro. É retributivo. É retributivo. Claro. Não é benefício. Então, assim, o cara paga imposto, coloca tudo lá para o pessoal vir e detonar o... Não dá. Mas e agora que nós colocamos um limite nisso, por isso a criação dessa bancada do aposentado na Câmara, uma ideia... Dr. Sandro, junto conosco, junto com o delegado Antônio Furtado. Um abraço ao Felipe Brito, do Rio de Janeiro também, ao Milton D'Antunes, ao João Adolfo, pessoas que estão lutando aí pelas redes sociais também. Dr. Sandro, um abraço para você, irmão. Parabéns, força aí. Parabéns. Obrigado. Valeu, 8 horas mais 31 minutos na Clube, a nossa Band News na macro-região. E nós seguimos ao vivo em transmissão simultânea pelo Dial Tradição.